Eu vou explicar aqui o passo a passo, certo? E a gente vai precisar desses cálculos todos prontos para ser entregue próxima semana. Então, vamos começar. Vocês receberam os dados dos transformadores. Na apostila, nós temos o passo a passo do cálculo. Eu vou explicar algumas coisinhas, certo? E vamos tirar as dúvidas, já que tem pessoas que vão fazer esse cálculo pela primeira vez. O pessoal do semestre passado está tranquilo, porque começaram a fazer, inclusive isso antes, quando passou a pandemia, a gente estava justamente calculando o transformador. Nós vamos ver qual a quantidade de energia que a gente pode tirar do primário para o secundário, que isso depende de qual é a área do meu núcleo, certo? Então, vocês receberam os seguintes dados: tensão primária, tensão secundária, a frequência, que é 60 Hz, A e B, que são as dimensões do núcleo, em centímetros. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é a seção geométrica. Só que essa seção geométrica, A vezes B, senhores, ela não é tudo ferro. A chapa, vocês viram que a gente colocou, a chapa, ela é isolada dos dois lados. Então, aquela área que você tem ali no núcleo não é só ferro. A parte isolante não conduz o meu fluxo magnético. Aí, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de retirar essa parte. A gente normalmente considera 10%. Aí o meu segundo passo é calcular a seção magnética. Basta eu pegar a seção geométrica e dividir por 1,1, certo? É isto. Como eu já tenho essa seção magnética, eu vou verificar qual é a minha potência secundária, a potência que eu tenho que colocar. Tem uma fórmula fundamental que seção magnética seria 7,5 vezes potência raiz quadrada da potência do secundário dividido pela frequência, mas nós não vamos usar essa fórmula. Nós vamos utilizar, veja que todos que foram colocados, eles têm apenas um primário e um secundário. Mas, professor, e o trifásico? Um transformador trifásico, senhores, são 3 transformadores monofásicos. Só que o transformador trifásico, ele normalmente é na lâmina padronizada comprida. Então, você fica olhando aqui. Se você for trabalhar com o transformador monofásico, a fórmula que você vai usar é essa: 1,07 seção magnética ao quadrado. Se for da padronizada comprida, vai ser 1,7 SM ao quadrado. Terceiro passo para calcular potência do secundário. Depois ele fala aqui sobre as partes, outras fórmulas que são práticas, dizendo que são práticas e que pode ter outra fórmula de cálculo, certo? Mas isso aqui é muito mais para conhecimento de vocês. Isso aí vai depender muito do projeto refinado que vocês terem. Por exemplo, se você pegar o livro de transformadores de Martignoni, ele trabalha com transformadores de distribuição, refinando mais ainda para você poder ter o máximo rendimento, certo? O quarto passo, o terceiro passo foi potência secundária. O quarto passo é a potência primária, que é 10%, porque a potência primária, que é a entrada, ela tem de suprir a potência secundária e as perdas no transformador. Por isso, nós colocamos 10% a mais na potência primária. Aí vamos calcular corrente primária de 1
W1 dividido por V1. E corrente secundária, W2, V2. Aí agora a gente vai para a tabela para determinar a densidade de corrente. A densidade de corrente vai ser necessária para que a gente determine nossa seção do condutor. Aí aqui, até 500 VA, vocês vão ver aqui que vai usar a potência W2. Até 500 VA é 3 amperes por milímetro quadrado. De 501 a 1000, 2,5 ampere por milímetro quadrado. E de 1001 a 3000, 2 ampere por milímetro quadrado. Aí vamos determinar a seção do condutor. A gente já calculou S1, a gente já calculou a corrente 1 e já escolhemos a nossa densidade. Só que o seguinte, senhores, você pode chegar no número que não tenha na tabela e vocês vão ter de usar os padronizados. Vocês viram lá na tabela de AWG, se for transformador monofásico, SJ sobre SB tem de ser maior ou igual a 3. Se for o transformador trifásico, SJ sobre 2SB. Por quê? No trifásico, você vai ter a bobina de uma fase e a bobina da outra fase. Então, você tem duas bobinas na janela. Se por acaso der menor do que 3, você tem de refazer os cálculos, certo? Você tem de refazer o cálculo. Você pode criar parâmetros, por exemplo, 90% de W2, 60% de W2, 70%, e assim você vai até chegar à relação mais próximo de 3. Como nós não vamos fazer isso na prática, todos os cálculos de vocês serão para 3, ok? Depois que tiver ajustado, aí nós vamos... Vejam que quando vocês fizerem esse ajuste, pode mudar. Se você lembrar, a gente não vai ajustar W2... W2, senhores, é o terceiro passo. Então, quando você ajustar o terceiro passo, os outros passos todinho, menos o 10 e o 11, porque o número de espiras não sofre alteração por causa da potência. Então, você vê que você vai precisar refazer os cálculos todinhos. Certo? Aqui eu vou apresentar agora, depois que vocês fazem um ajuste, depois que vocês fazem um ajuste, você vai calcular o peso dos condutores. Você tem aqui peso do fio em grama, do enrolamento mais fino, que pode ser o primário ou o secundário, dependendo se o seu transformador for abaixador ou elevador. Vai ser 9 vezes a seção da bobina, que você já calculou separadamente. Veja que aqui é só da bobina 1. No passo anterior, você calculou a bobina, SB, é o enrolamento todo, senhores. Não confundam. Aqui é só da primeira bobina. SB1 é N1, S1. LM1 é 2A mais 2B. E por que esse 0,25 API? É que a bobina, no canto, ela não dobra assim. Ela vai fazendo um quarto de círculo na primeira bobina. A bobina do fio mais fino normalmente é enrolada na parte interna. O enrolamento do fio mais grosso, vejam que é a mesma fórmula, só muda LM2, que é 0,75 API, porque como ele vai estar na parte externa, já vai ter um círculo com raio maior. Aí uma observação, para emendas terminais e compensar na execução, acrescenta-se 10% ao valor de P1 e P2 em termos práticos. Certo? Isso é tranquilo. Paulo, tu não tem como bloquear o microfone do pessoal, não?
Tem alguém com o microfone aberto aí? Tá virado. Tem não, nenhum, só eu e você, só estamos então é o seu. Não, o pessoal tá... Gente, vocês estão ouvindo? Estão tendo alguma microfonia? Tem alguém conversando muito. Estou ouvindo outra pessoa falando. Sim, o pessoal está conversando lá no quarto. Mas o que acontece é quando você está fazendo sua apresentação com sua televisão ligada ali de lado, a gente não fica ouvindo a notícia, você não está conseguindo me ouvir direito, não? Vocês vão ter de fazer. Todo mundo já abriu aí a planilhazinha que ele passou em PDF, que tem os grupos. E o do grupo é o primeiro transformador. O grupo 1, 2 e 3, o primeiro é o transformador trifásico. Os outros grupos, o primeiro transformador é o monofásico. Aí, vamos abrir aqui, apresentar de novo o ecrã inteiro, partilhar. Vocês aqui na apostila, na página 43, transformador trifásico 1, 2, 3. Da equipe 4, vai pegar os mesmos dados da equipe 1, quando for fazer o seu trifásico, e mudar V1 e V2 para 220, 70 volts. Aqui, equipe 1 muda para 220, 160. Equipe 6, 220, 100. Não tem equipe 7 nem 8 nessa turma, só tem 6 equipes. Mas nada impede que pegue os dados. Não, mas eu estou falando aqui, porque a equipe 7 e 8 não tem. Aqui vai ter as coisas. Aí se você olhar, o autotransformador, a equipe 1 vai pegar os dados da equipe 8. A equipe 2, os dados da equipe 7 e mudar as tensões. A equipe 3 pega os dados da equipe 6, a 4 é o da equipe 5, a 5 é da equipe 3, e mudando V1 e V2, viu, senhores? Aí vocês vão utilizar isto aí para fazer os cálculos. Esquecendo que o roteiro para calcular o autotransformador é um roteiro à parte. Vamos falar nele agora. Olha aí, cálculo do autotrafo, certo? Lembre-se que vocês, seção geométrica, seção magnética é o mesmo. Aí você vai ter a potência transformada. Vocês lembram que no autotrafo existe uma parte da potência que é transformada e outra é conduzida. Aí você pode calcular aqui, isso é a fórmula universal, SM ao quadrado vezes 0,7 Aí você calculou WT. No quarto passo, você vai ver que WT, a potência transformada, é para calcular quem? I1, se for abaixador. Aí você tem aqui a fórmula. Potência primária, W1, V1 e 1. Potência secundária, W1 dividido por 1,1. E aqui você tem, I1 é a corrente do primário, I2 a corrente do secundário. IA é essa corrente desse trecho YZ. Aí você vai calcular o fio, a seção do fio no trecho XY, no trecho XY, quem é que tá circulando? A corrente I1. Então, o cálculo é I1 sobre J. Já no trecho YZ, YZ e 2, e 1 chega, e 2. Lei do Mar. IA vai ser I2 menos I1. Aí você vai calcular pelaquilo, espiras por volts, essa fórmula. Você calcula o número de espiras no XY e no YZ. Aumentar em 5% do YZ. E faz aquele mesmo cálculo para verificar a possibilidade de execução. Aqui é NYZ. Tá vendo aqui, NYZ. Aí vocês têm de novo e você vai ter o NXY, fio no trecho XY e no YZ.
depois, senhores, é enrolamento do fio mais fino e do fio mais grosso. Lembrando, por favor, coloquem a unidade de peso. O detalhe é que eu fiz com que todos os dados dessem um transformador abaixador. Certo, mas aí ele tem. Mas problema. veja, todos os pesos em grama. Se tiver P1 igual a 100, não colocou grama, a gente corta a questão. Pessoal, uma observação. No procedimento de cálculo do peso do condutor, lá embaixo, 14º passo, vocês têm que ler a folha até lá embaixo, no final. E depois que você termina de calcular todo o transformador, de calcular o peso do condutor, lá embaixo eu coloquei uma observação para emendas terminais e compensar os erros na execução, certo? Acrescenta-se 10% ao valor de P1 e P2, todos os dois, quando você vai separar o condutor. Está entendendo? Isso é uma questão de procedimento de execução de tarefa. Em P1 e P2, em termos práticos. Por quê? Porque aí você vai ter que separar o condutor, porque os terminais, em alguns casos, a gente não solda o terminal. Mas puxa o condutor de dentro, enrola e sai com um terminal. Tá entendendo? Faz uma derivação com o próprio terminal do condutor, sem soldar, porque existe aquele procedimento que você rapa o isolante, tá certo? Enrola o cabinho e depois solda. E aí você isola e depois continua enrolando. Essa é uma condição quando o fio é grosso. Mas quando o fio é fino, a gente não perde tempo. A gente puxa os dois fiozinhos, enrola e continua enrolando a bobina e coloca o espaguete para poder isolar sem ter que dar solda, para ganhar tempo. E espaço também na bobina. Não esquecendo também que todos os terminais são colocados do lado A, porque nada pode ser colocado do lado B da bobina, nem de um lado B, nem do outro lado B, porque a bobina tem dois lados, que é exatamente o lado B. O lado A e o lado B, que é exatamente o lado que vai ficar dentro da janela. Na janela. Então, se você, tudo que você colocar para aumentar a área da bobina que vai entrar na janela, certo? Na lâmina, então isso vai aumentar o espaço da bobina e termina a bobina não dando lugar. Aí por isso que a gente não coloca terminais. Então, como a bobina tem dois lados A, o lado A e o lado A, então todos os terminais, a bobina do lado dela pode crescer à vontade, não tem problema. O que não pode crescer é do lado B, é onde fica dentro da janela da lâmina. Ok? No autotransformador, onde a relação, tá certo? A relação entre as tensões não devem ser menor que 3. ser maior. Certo? Ser maior que 3. Ser maior que 3. Porque senão esse autotransformador ele vai ter problema no seu funcionamento. Então, se você quiser um autotransformador isolador, aí é melhor você fazer um transformador sem ser autotransformador. Você faz um transformador primário e secundário para ser isolador. É muito utilizado hoje, viu? Transformador isolador é muito utilizado por conta dos harmônicos nas redes, por conta dos circuitos eletrônicos que invadiram todo o nosso toda a nossa residência, toda a nossa indústria, tudo hoje é controlado eletronicamente. Mas não pode se esquecer que, por conta dos circuitos eletrônicos, nós temos muitos problemas hoje com os harmônicos, certo? Ultimamente, até participei de uma live, recentemente, falando sobre normas, e eles estão seriamente discutindo, a BNT está seriamente discutindo a questão dos harmônicos, certo? E a possibilidade de dimensionar um exemplo, o circuito de iluminação ele não vai ser um condutor de 1,5 milímetros. Ele vai ser obrigado a ser um condutor de 2,5 milímetros. Está entendendo? Vai passar a ser, mas não vai poder ser mais do que 1,5, por conta das lâmpadas eletrônicas, da lâmpada de LED. E hoje você pode olhar, há 40, 50 anos atrás, o que é que se tinha de eletrônico dentro da sua casa?
Só o rádio e a televisão. Nem televisão, cara, não tem televisão. É o rádio. Hoje você pergunta o que é que não é eletrônico na sua casa. É o contrário. É por isso que hoje está sendo revisto exatamente o funcionamento todo para todos os circuitos da indústria, porque tudo hoje tem grandes problemas de funcionamento em função dos armários. Pedro Paulo, continue.